né? Então é interessante você não rogar praga para você mesmo, não se diminuir. Igual outra coisa que é simples que acontece que a gente não deve falar. Às vezes você fala, a pessoa te dá um presente, é o seu aniversário. Você fala, não precisava, não é? A gente aprende isso com os Uhum. pais. Imagina, não precisava. A pessoa dá um presente que você gosta, não precisava. Precisava sim. Por que não precisava? Não é o seu aniversário, né? A pessoa tá te dando um presente. É uma forma de demonstrar o amor dela por você, é uma forma de demonstrar o carinho por você. Precisava assim, não precisa falar precisava assim, mas fala muito obrigada. Você tem que se sentir bem com aquilo, né? Uhum. Porque você está afastando aquilo também. Então o universo entende. Então você não quer ganhar o presente, então você não vai ganhar. Então você não presta para nada, então você realmente não vai prestar para nada. Tem que ter muito cuidado. E com a água que você falou, a mesma coisa. Tudo que a gente está falando aqui está sendo passado lá para a água, né? Então, é energia, é frequência. E aí você bebe aquela água toda cheia de coisa negativa, o que vai acontecer com você? Vai vir coisas negativas para você, você até se sente mal às vezes, né? Então a gente tem que prestar atenção em todos os movimentos que a gente faz, e isso eu acho que tinha que ensinar as crianças desde o do prezinho, porque na escola não se ensina isso, e ia ser muito importante para as crianças crescerem muito mais positivas com a vida, né? Então, é importante as pessoas entenderem que isso existe e ter cuidado com o que fala. E aí você falou ensinar as crianças, eu acho muito interessante, porque você tem hoje escolas escolas católicas, de padre, de freira, escola evangélica, Sim. presbiteriana, judaica, você tem essas escolas adventista, né, com Sim. metodologia adventista, tal, mas não tem uma escola hoje em dia, um método, vamos dizer, que entre nesse sentido da Não, espiritualidade universalista, da reencarnação, não tem. da pluralidade de existências, e se tem escolas que seguem uma linha religiosa, poderia ter alguma instituição, não sei. Se tem, pessoal, escreve aqui na descrição, porque seria muito Eu importante a não gente conheço saber. também, eu não conheço. E seria muito importante, porque são coisas é, são coisas simples, não é nada absurdo ensinar uma criança, e a criança cocria. A minha filha cocria muito, porque eu acho que a criança ela tem uma mente mais limpa para as coisas, né? Não tem muitos obstáculos, às Uhum. vezes, e às vezes não tem muitas crenças quando é criança. Depois que a gente começa a ficar a lembrar das crenças e ficar com muita crença. Mas eu acho interessante, até pensei, será que existe uma escola assim, né? E eu também não conheço, mas seria importante a gente pensar nisso, né? As pessoas pensarem nisso para ensinar para as crianças coisas básicas da vida que elas não vão sofrer tanto no futuro. E a gente Uhum. sofre muito porque são coisas que a gente passa no dia a dia, depois que a gente começa a trabalhar, pagar conta, né, pagar os boletos, a gente começa a sofrer muito, porque você vai lá, faz um financiamento, porque às vezes você não consegue pagar à vista, né? A maioria das pessoas não consegue pagar uma casa à vista, então vai fazer um financiamento. Aí fica negativando isso porque tem que pagar o financiamento. Aí perde emprego, pronto. Aí falei, agora, como vou pagar? Aí começam o quê? As preocupações. E por que que eles não, assim, eu acho, na minha opinião, por que que as pessoas não ensinam isso? É proposital, tá? É para as pessoas passarem os perrengues aí e os negativos sugarem muito mais a nossa energia. Os perrengues fazem as pessoas ficarem independentes. Tem o método Rudolf Stein, né, que é as escolas Waldorf, tal, que ele tem uma abordagem diferente, mas mesmo assim, eu sei que ele era um estudante da teosofia, inclusive, envolvido com tudo isso, mas o método em si, ele tem algumas questões que fazem ter algumas reflexões. Mas ainda eu falo num sentido desse, de chegar e falar abertamente, vidas Sim. passadas, vamos falar de Sim. chakras, vamos falar de Não tem. registros, vamos falar de uma série de coisas, entendeu? Que seria interessante. Talvez na Índia deva ter, Pode porque ser, que é lá eles diferente, já né? têm lá isso muito mais amplo, né? Em alguma instituição desse tipo. Mas a gente está falando de vidas passadas e o teu forte dentro da terapia é essa relação de terapias de vidas passadas, resolver esses fios que ficam aí presos às pessoas, né? E quando a gente fala sobre vidas passadas e humanidade, nós estamos falando de guerra. Sim, A humanidade da Terra é sempre. bélica, né? Total. E aí essas histórias normalmente que você puxa das pessoas, vai sempre ter uma guerrinha no meio, né? Geralmente tem, e todo mundo já participou, em algum momento de alguma vida passada.
E a gente traz os fractais desse momento. Muitas pessoas. Eu já falei até, eu mesma trago um fractal, né, que era de guerra, que eu fui cavaleiro templário, uma das minhas vidas. Então, eu vi espada, eu ficava doida. Eu adoro espada. E eu falava, mas por que eu gosto tanto de espada? E quando eu vejo a espada e eu quero pegar para ver se é pesada, tal, da onde veio isso, né? Não entendia da onde veio isso. E aí eu entendi que até quando eu fui fazer as aulas, começaram a falar sobre as guerras. E eu comecei a ficar muito incomodada, muito, na aula mesmo. Aí o meu professor, que é o Arlindo, que vai vir aqui, né? Vai vir aqui, Ele falou assim: entra lá na minha sala, porque ele fez a terapia comigo na hora, e falou: quem passar mal, levanta a mão que a gente faz a terapia aqui na hora do almoço, tal, para, né, tirar esses fractais. Ele falou: ó, entra lá na minha sala. Ah lá, o que você acha? O que você gosta daqui? Eu falei: é espada. Ele falou: pois bem, você foi um cavaleiro templário. Então a gente começou a fazer sentido várias coisas na minha vida, não só isso, né? Mas o que a gente traz? O que eu perguntei para a egrégora quando tiveram algumas guerras, né? Que eu falava, bom, como que eu posso ajudar? Eu sei que eu não sou nada, né? Eu sou um pinguinho de várias pessoas que tentam ajudar isso. Mas aí eu perguntei para a egrégora, como que a gente pode ajudar numa guerra? Né? E aí eles me responderam que a ajuda para energizar a região tem que ser de mais pessoas juntas, porque eles usam ectoplasma. Então, uma pessoa só é muito pouco. Então, tinha que se reunir com várias pessoas para a gente conseguir ajudar. Mas que eles sempre, né, lá na outra dimensão, todo mundo que desencarna em uma guerra, eles montam como se fosse uns pontos de ajuda. Né? Não só a egrégora de Santa Esmeralda que eu trabalho, outras egrégoras, eles se ajudam, porque as pessoas que perdem a vida, e geralmente não, muito, é tudo muito pesado, né? Você tá no meio de uma guerra, vê alguém morrer da tua família, enfim, eles encaminham para o hospital de cura. Isso se a pessoa acreditar que existe a outra dimensão, que tem um mentor, um anjo da guarda, a pessoa que não acredita em nada passa reto. Então, aí eles não conseguem ajudar, né? E o mentor até indica, né? O mentor fala, vai lá, vai lá que eles podem te ajudar. Mas a pessoa tá tão bitolada em outras coisas e às vezes não acredita em nada, e a pessoa passa e fica lá vagando naquele local, né? Então é importante a gente saber que tem ajuda espiritual em qualquer situação, principalmente de guerra. Existe muita ajuda espiritual, né? E também eu atendi uma pessoa uma vez lá do sul que tinha acabado de acontecer aquele desastre e tal, e aí a egrégora falou: também estamos aqui ajudando as pessoas, porque foram muitas mortes, né, naquela ocasião, e aí ele explicou que muitas pessoas, uma ajuda a outra até, porque às vezes alguém da família, por exemplo, a sua mãe não acredita, mas você acredita, então um acaba ajudando o outro para levar para o hospital de cura, para ser atendido lá, é como se fosse um PS, vamos falar assim, né, para eles encaminharem lá para o hospital de cura. Então é importante saber que existe ajuda sim, e quem quer ser ajudado, será. Mas tem gente que às vezes não estuda nada, não acredita em nada, aí é mais difícil, né? E o mentor fica junto, mas às vezes a pessoa demora muito mais tempo vagando lá naquele terreno. Como eu faço terapia de ambientes, a gente entende que tem muita gente que ou não quer sair daquele terreno, ou por conta da família que ficou, ou por conta de, eu tinha muito dinheiro, então esse terreno é meu, essa casa é minha. Então tem gente que realmente não quer. E aí é livre-arbítrio, aqui e lá. É a mesma coisa aqui, é a mesma coisa lá, igual falam Caibalion, né? Então, é exatamente a mesma coisa, só que você morre e vai com a tua consciência, é a mesma consciência que você tem aqui, por isso é importante estudar, e entender algumas coisas aí. E aí, até o lance da guerra, nós temos algumas em exercício atualmente, mas o que eu penso? Normalmente, o soldado que está lá, ele tem uma lavagem cerebral dos dois lados, né? Alguém decidiu que ia rolar um conflito, que ia entrar em tal lugar e tal, e a população ela é movida a defender o espaço que mora. Beleza, até então, se alguém invadir sua casa, o seu espaço, a cidade, você vai querer se defender. Mas são mentes que estão por trás disso, né? Nunca os idealizadores entram num ringue para resolver a diferença. Eles colocam a população para resolver a nação. E aí, às vezes, tem troca de bala, tal, um desencarna, outro desencarna, nem sabe de onde que veio, né?
mas Exato. existe um vínculo ali por conta desse momento, mas não é propriamente a pessoa quis, é aquele ali que eu vou, não. Tá no meio do chumbo trocado, um foi, outro foi, né? Mas mesmo assim rola o desequilíbrio, né? Total. E rola, porque às vezes você tá lá no meio, você nem conhece a pessoa, mas você fala: quando vai ser a minha vez? Imagina você no meio de uma Uhum. guerra e você lá como a população que sofre mais, na verdade, né? Então você tá lá no meio e fala: pô, e agora? Quando vai ser minha vez? Como que eu vou defender a minha família? Você imagina os traumas, os fractais que começam aí. Porque os fractais são de vidas passadas e são destas também, né? Então começa a gerar um monte de trauma na galera que tá lá, né? No meio daquele fogo cruzado, e ninguém sabe quem vai morrer, e o que vai acontecer se não morrer. E se eu não morrer? Quem vai. Onde que eu vou ficar? Será que eu vou conseguir ajudar mais pessoas? Será que eu vou conseguir me ajudar? Então rola uns traumas muito, muito pesados que eles vão levar para outras vidas. E aí, às vezes, até um fogo amigo, né? Porque ninguém sabe se foi a pessoa da mesma tropa Não que, dá, né? tá tudo junto e misturado e vai. É horrível, né, uma situação dessa. Agora, assim, ninguém tá livre, né, de acontecer uma situação dessa, um caos, de repente, num lugar que mora. Hoje a gente tá num país que tá privilegiado em relação a isso, diferente daquela região de Gaza, do Oriente Médio ali, que Sim, tá sempre, nunca se vê a falar que tá plenamente tranquilo, né? E a gente tem que estar sempre atualizado e, lógico, tem alguma coisa muito forte por trás, né? Então, assim, tem um mecanismo ali mesmo para tumultuar um espaço que tem uma história antiga, né? Tem já tem. uma ligação de cada ser humano que está nesse planeta se liga em algum momento com aquele lugar, né? É a mesma coisa quando você vai viajar para algum lugar. A gente está falando até de Egito. Você vai para o Egito, tem gente que passa mal. Eu não fui ainda, né? Mas tem gente que passa mal, que fala: nossa, eu cheguei lá, passei mal de desmaiar, de passar mal mesmo. Por quê? Uhum. Alguma ligação que a pessoa tem, algum fractal dela que está lá, que aconteceu algum trauma lá, que ela se liga com aquele fractal e passa mal. Ela não sabe o porquê, mas aconteceu alguma história naquele local. Então, Egito, lá em Roma, no Coliseu, principalmente, aqueles povos, Irlanda, todo aquele, né, que tinha os vikings também, o território dos vikings. Imagina quanta morte, quanta coisa, que a gente estava lá também, e a gente matou porque tinha que defender a família. Uhum. Ou você mata, ou você morre, e aí? Então, Mongólia, né? Mongólia, não, então tinha um exército lá, tal. E aí, o que você faz? Você vai falar: não, eu não vou matar e minha família vai morrer. Você vê sua família morrer na tua frente, olha outro trauma que gera. Tudo gera trauma, tudo gera fractal, né? E Hum. aí a gente vem com aquilo no nosso campo energético. Mas lógico que naquela época tinha uma espiritualidade, entendia-se, mas naquela época era muito pau, pau, pedra, pedra, e era tudo baseado em guerra, em dominar, em defender, mas enfim, isso gerou repercussões, essas almas estão reencarnando, ainda recebem esse tipo de coisa. Olá, eu sou a Thaís Joia. Se você gostou desse corte, assista o episódio completo aqui na descrição e te convido também para ir lá no meu site, no taisjoiaterapias.com.br/mude de vida.